tirar a porta, a mesma situação aqui. Porém, a gente vai estar trabalhando agora, tirando dessa aqui. Quando você encontra o veículo que ele não tem deformação na parte da fechadura, muitas vezes na dobradiça, você tirando a dobradiça, e depois você consegue só destravar ela aqui e puxar a porta sem você estar fazendo essa... E vocês viram que nós temos uma dificuldade muito grande, muito mais nós romper por aqui do que romper por aqui, né? Ali nós temos 2 pontos para estar fazendo, aqui a gente só tem 1 ponto. Mesmo sendo só 1 ponto aqui, dá muito mais resistência, muito mais trabalho para nós estar fazendo isso aqui. Então sempre cuide, pessoal, quando estão fazendo isso aqui, não com qualquer ferramenta, vocês cuidem onde estão pegando com a ferramenta, porque se você pegar na pontinha da dobradiça, vamos dizer, e na parte que seria, na parte da estrutura do carro, e se ele vai forçando até um ponto, de repente ele pode escapar daquela parte da dobradiça, pode dar um impacto na ferramenta e pode acabar estragando a ferramenta. Então procure sempre estar ela bem próximo da dobradiça, mas sem estar encavalando na dobradiça. Vamos lá? Ó, ela travou, não para. Não. Ó, se abaixa, deixa a ferramenta, procure trabalhar geralmente 90 graus da ferramenta. Vai mais. Vai que tá indo. Começou a rasgar lá, para. Começou a rasgar, para. Posiciona tua ferramenta lá de volta. Aí. Volta. Tem que pegar lá dentro. Aí vai. Não para agora, não para. Vai até o final. Então, você vê, foi um procedimento, foi bem rápido, tá tirando. Aqui a gente acabou travando lá dentro. Se ela tá nessa situação aqui, você consegue só acabar destravando ela e tirando a porta por completo. Então, é uma porta que vocês vão ver, ela tem um certo peso. Pega aí, pessoal, para ver. Então, esse cuidado, na verdade, a gente deve estar tomando. Quando a porta está sendo removida, você não ficar próximo dela para não ter o perigo de causar aquele impacto, na verdade, e acabar te machucando. Tá leve, Camila? Vamos ver a Vanessinha aí, Vanessinha. Pesada, né? Então é uma porta pesada. Então são cuidados que nós devemos estar tomando quando fizer um procedimento de uma retirada de uma porta blindada. Porque nós temos toda a estrutura dela com essa manta interna e mais o vidro que tem uma certa espessura. Isso nós estamos falando no nível de blindagem nível 1. Ok? Vamos lá para o próximo procedimento. Isso aqui que é importante verificar agora. Quando ele está removendo a porta, então esse vidro aqui nós estamos com ele quase todo intacto. Então, provavelmente em alguns pontos dele vai sofrer uma certa pressão e pode causar alguns fragmentos dele ser desprendido para dentro. Isso, aí que tem a proteção, na verdade, existente no vidro, que é do policarbonato. Então a gente pode verificar que nesse procedimento que ele fez aqui, no rompimento da dobradiça, a ferramenta estava bem posicionada, sofreu pouco, na verdade, a situação de rasgar a chapa, porém arrebentou bem fácil a parte da dobradiça. Isso quer dizer o quê? A ferramenta posicionada, ângulo correto, distância que você introduziu essa ferramenta, tudo isso aí vai vendo que o procedimento seja mais eficaz. Quando você pega na ferramenta e ela pega muito na ponta dela, acontece isso. Então ela acaba rasgando a chapa. Uma vez que ela começou a rasgar, que ela começa a desfolhar ela, você vai perdendo a resistência que a estrutura tem. E você precisa que ela tenha essa resistência para que na parte mais forte dela, que seria a dobradiça, a gente consiga estar rompendo ela. Ok?
Vamos para o próximo. Pessoal, toda a posição da ferramenta em relação a qualquer corte que a gente vai estar executando, ela deve ser o quê? Nunca você pode estar colocando a ferramenta em posição sim que ela não fique, você tem que colocar o mais próximo do 90 graus em relação ao corte que você está fazendo. Então a posição da ferramenta que você vai estar colocando nela é o que vai te dizer um corte mais preciso, um corte mais rápido. Se você colocar uma ferramenta inclinada dessa aqui, o que vai acontecer? Uma que nós estamos aumentando a área de corte dela, e outra nós estamos dando uma grande possibilidade dessa ferramenta estar dando uma torção. Então, por isso é importante, vai fazer um corte, em relação à peça, você geralmente coloca o mais perto possível dos 90 graus dela estar fazendo. E o ponto da ferramenta, o mais próximo perto do eixo, que é onde a gente tem mais resistência e corre o risco menos de estar essa ferramenta dando um giro nela, ok? Então vamos lá. Então, como podemos ver, pessoal, novamente não encontramos resistência nenhuma em relação ao corte. Ferramenta bem posicionada, conseguiu fazer o rompimento sem problema nenhum, ok? Então a gente está fazendo agora, vamos preparar para finalizar ela para a remoção total desse teto do veículo, ok? Vamos para a próxima técnica então. Pessoal, em algumas situações, às vezes preparamos de fazer algum procedimento e precisamos, na verdade, que essa ferramenta seja um pouco mais elevada. Muitas vezes uma ferramenta dessa aqui tem hoje aproximadamente 21 quilos e na disposição que você fica com ela, ela acaba te dando desgaste e você acaba não aguentando. Então, nessa situação, você pode estar trabalhando com 2 operadores, né, para estar fazendo isso aí. Então, a gente vai fazer o rompimento agora da parte do vidro blindado, tirando uma parte da coluna para fazer essa expansão do painel. Vamos lá, pessoal? Lembrando que sempre devemos estar usando proteções ali devido ao risco de desprender fagulhas. Eu vou estar bem distante agora que o pessoal vai estar executando. Estou sem a máscara, o pessoal vai estar executando esse procedimento. Mais uma, mais uma. Muito, muito. Então, pessoal, a gente acabou deixando um intermitente essa coluna, aonde no próximo procedimento nós vamos ver a técnica de nós estar forçando essa parte das colunas e aonde o para-brisa está fixado, que é colado ele vai estar rompendo essa cola ou em alguns veículos ele vai estar rompendo esse vidro até chegar na outra parte, ok? Então, para a próxima técnica nós vamos fazer, tá cortando a parte da coluna C e para nós fazer a remoção total desse teto. Vamos lá, pessoal? Bom, pessoal, outra situação que a gente se depara é referente aos amortecedores da porta traseira do veículo. Muitas vezes estamos fazendo corte de coluna e não conseguimos visualizar a que ponto ele está fixo, entende? Então esse cuidado nós devemos tomar ali na hora de estar fazendo um corte. Se nós conseguir fazer o rompimento dela, né, então para estar tirando esse dobradiço, para não precisar estar cortando isso aqui, desencaixando, se nós verificar todos os amortecedores, eles estão com um encaixe rápido aqui, tá? Então você consegue só vindo aqui com uma chave de fenda, soltando essa travinha, automaticamente você tira o amortecedor. Aqui também é a mesma situação, então a gente tem uma travinha ali, você tira a travinha fora, está rompendo a travinha, o amortecedor sai. Então, bem rápido nós está removendo ele. Vamos tirar do outro lado para nós estar fazendo a retirada
desse porta-mala ali, então. A tampa do porta-mala. Tiramos a travinha. E acabamos tirando o amortecedor fora. Aqui uma outra situação, pessoal. Em muitas partes do veículo, você consegue, em vez de estar cortando ou estar trabalhando com a ferramenta expansora, você está trabalhando e acabar tirando os parafusos. Então, se tiver no kit, tiver uma parafusadeira, né, ela é muito mais rápido, às vezes, você está fazendo essa remoção dos parafusos do que está fazendo um corte. Entende? Então, isso aqui, na verdade, isso aí vale para a parte de banco também, vale para alguma outra parte interna do veículo, você consegue estar desprendendo ele através dos pontos de fixação deles originais, do que você está trabalhando com as ferramentas. Mas nessa situação aqui, a gente não está com a ferramenta adequada, não temos uma parafusadeira, nós vamos estar fazendo a remoção dela com a ferramenta para estar rompendo as partes da dobradiça. Vamos lá, pessoal? Vassoura? É pesado agora, tem que segurar em dois, ó. Outro aqui, ó. Virgílio. Vai mais próximo de lá, guardela. Vai do Brasil. Vai do Brasil. Vai do Brasil. Ferramenta de corte. Pera, tem dois pontos para nós estar cortando aqui. São os cabos, na verdade. Poderíamos estar com a ferramenta ou com um estilete, uma coisa para estar rompendo esse filme. Ou até um alicate. Pode cortar, né? Bom, pessoal, então criamos outro acesso para o veículo, agora a gente está com o acesso pronto aqui. Então, em algumas situações, na verdade, não precisamos fazer a remoção do teto. Esse acesso criado aqui, já podemos, muitas vezes, a extração em ângulo zero está um acesso grande e podemos estar retirando isso aqui, ok? Mas nós vamos para outra técnica agora para nós fazer a remoção agora total desse teto. Vamos lá, pessoal? Pessoal, mesma situação. Então, o que nós precisamos verificar nesse carro? Seria a parte do cinto, onde que tem, aqui é o reforço da fixação do cinto. Então, temos que tomar cuidado para a ferramenta não estar próxima dele. E a posição de tiver um outro ponto. Geralmente, alguns tem os acionadores de airbag, eles estão próximos daqui. Se você verificou ele aqui, já está fora da proteção dele, que todo o airbag, mesmo no carro blindado, ele vai estar agora exposto pelo lado de fora das plantas. Então, verificou, tirou a proteção, que seria a proteção de plástico dele, que ele está aqui para cobrir ele, verificou, não tem o dispositivo do detonador de airbag, então só vai se preocupar com a parte do cinto. A parte da manta, vamos ver agora como que nossa ferramenta se comporta na hora de estar cortando a manta, ok? Vamos lá, pessoal. Cortar aqui, ó. É que não vai dar as duas ali, né?
Mas ele corta uma lá e corta outra pra cá, né? Troca a bateria. Só dando, pode deixar aí, só tira e troca outra. Mesmo, isso. Só deixa ela separada depois pra gente saber qual que é. Não tá pegando no... Vai, filho. Não cortou? Vamos lá. Vai até o final. Tá torcendo. Para. Parem, eles voltam. Volta. Eu parei porque tá torcendo. Volta. Vai até o final e corta o... Não, a minha tá torcendo, por isso. Não, calma lá, agora nós vamos. Entendeu? Bom, pessoal, então, o que a gente separou aqui? Qualquer torção que essa ferramenta exerça, ela já vem começando a ter uma dificuldade na hora do procedimento do corte. Então, a manta de Kelvin pode ver que ela teve um pequeno rompimento, onde a ferramenta provavelmente estava mais próximo do eixo, onde que ela conseguiu dar a primeira entrada, ela cortou. Na parte que estava mais distante da ferramenta, do meio para a ponta, aonde que ela já consegue fazer com que a manta já entra no meio da lâmina e já acaba não exercendo o corte que precisa ser feito. Então, cuidado que nós devemos tomar agora nessa situação. O corte e a técnica de corte, nós devemos estar cuidando para ele sempre estar exposto fora da manta. Então, em algumas situações, aqui a gente começou o corte, a gente tem um pequeno acesso aqui já com ela. Na outra parte, nós vamos tentar chegando e compactando isso aqui para até chegar ao ponto dele ter esse acesso dele. Tá? A manta, na verdade, como a Camila perguntou ali, a manta, na verdade, ela não é soldada, elas são coladas e parafusadas elas. Então, se nós tiver aqui alguma outra ferramenta e consiga estar fazendo esse desprendimento dele aqui, a gente consegue ter acesso na coluna. Então, agora nós vamos trabalhar então com a ferramenta expansora e vamos tirar esse ponto que está dando uma certa resistência para o procedimento que nós vamos executar. Vamos lá, pessoal? Na manta. Então agora nós vamos pegar na parte da manta aqui e acabar rompendo a parte da manta. Onde ela tá, onde é que ela está fixada. Primeiro ponto, abre, fecha, aí, abre. Vai para lá que você tá vendo. Aí, até você criar acesso nele. Pode abrir. Desprender a moto. Isso, agora vai vindo com a ferramenta fazendo o toque nele até nós conseguirmos desprender ela daí. Pode ir para dentro. Bom, pessoal, então, a gente acabou, vocês podem ver, né, que toda a fixação deles são através de parafusos, né? Então a gente acabou desprendendo essa parte onde é que nós tínhamos resistência na hora do corte. Então agora já estamos com a nossa coluna novamente livre para poder estar fazendo esse procedimento de corte. Aqui tem mais um ponto que a gente pode estar tirando também, ó. Bota essa também. Pode ir mais. Pode tirar todo ele. Aí. Bom, pessoal, então, acabamos rompendo, tirando essa parte a
parte da blindagem dele do Kelvin, que é com fixação através de parafuso, e nossa coluna ficou uma coluna normal agora, na verdade, sem resistência nenhuma. A resistência dela é a resistência que a gente vai se deparar em relação à fabricação de cada veículo, né? Cada veículo tem as suas consistências de coluna, uma diferenciada da outra. Então vamos lá, pessoal, procedimento do novo corte aqui agora. Como nós já ganhamos uma parte de um corte aqui, pessoal, então a gente vai abrir essa ferramenta que une esses dois pontos aqui, ó. Trabalha com a ferramenta de pé, livrando a parte do reforço do cinto. Não, não, não. Abre tudo a ferramenta, tudo, e pega ela aqui agora. Vai lá, foi. Vai. Aí, ó o barulho. Não vai mais. Não, não vai mesmo, tem que fechar. Vai. Não, vai, não para, não para, não para, não para. Aí. Mesma situação do outro lado, pessoal. Então agora, antes de nós fazer qualquer procedimento dele, a gente já vai estar fazendo a abertura para estar chegando mais próximo para deixando exposta essa coluna. Então esses parafusos são tudo parafusos soberbos aqui. Não vamos estar tirando parafuso e não vai estar conseguindo. Então, a ideia é nós estar trabalhando, entrando com a ferramenta. Esse primeiro acesso é quase igual em todos os outros procedimentos. Temos que criar esse pequeno acesso, muitas vezes com uma ferramenta manual. Aqui nós estamos usando uma machadinha da Paratec, né? Consegue estar fazendo esse procedimento. Cria um certo acesso para ele. Depois desse acesso criado, entramos com a ferramenta expansora aí. Compensar a expansora abracada e cortar. Podemos, vamos fazer assim. Mais um. Agora não vai ter mais, né? Já soltou em cima. Aí. Bom, pessoal, uma outra situação aqui, uma outra técnica que podemos estar elaborando nessa situação aqui. Muitas vezes nós temos uma coluna, que é a coluna C, uma coluna bem mais espessa. E às vezes a ferramenta ela não consegue pegar toda essa coluna de uma vez só. Então, ao invés de você estar fazendo um procedimento de um corte de um lado e procedimento do corte do outro lado, nós vamos fazer o quê? Nós vamos diminuir essa coluna, vamos compactar ela, para que a próxima ferramenta que vai entrar, que seria a ferramenta de corte, ela consiga estar fazendo nenhuma pegada só. Então vamos com a ferramenta expansora, vamos estar compactando ela. Bom, então podemos ver, pessoal, a gente já agora
acabou compactando ela, poderia ser compactada até mais ainda, mas a gente já acabou compactando que a ferramenta, numa pegada dela, você consegue já atingir ela. Então, para a gente verificar se a nossa ferramenta vai cortar de uma vez só, geralmente a parte da ferramenta, a ponta dela, tem que transpassar o local onde que você quer. Daí a gente consegue fazer isso num procedimento só. Vamos lá, pessoal? Pega daqui para lá primeiro. Abre mais. Vamos compactar mais um pouco então ela, hein? Vamos fazer mais uma compactação.